Queridos, eu me chamo Evaldo Carvalho, eu estou ministrando essa live hoje aqui no nosso canal. É a primeira vez, que eu apareço ao vivo para falar com vocês. Sempre eu coloco vídeos gravados, Nós colocamos vídeos gravados aí para edificar a fé dos irmãos, para fortalecer a fé de vocês, mas eu nunca apareci ao vivo, nunca fiz uma transmissão ao vivo, igual eu estou fazendo hoje aqui, esta live. Então sempre nós colocamos conteúdos gravados, mas a nossa presença mesmo ao vivo é a primeira vez, tá bom? É a primeira vez, não porque, queridos, nós não queremos gravar, porque nós sentimos de Deus agora o momento de nós estarmos gravando, porque vergonha nós não temos, a gente já temos costume de falar com as pessoas, de estar conversando, dialogando, ministrando, pregando, então não é isso, nós estávamos esperando a hora certa, e para tudo tem o seu tempo determinado por Deus, tá bom? Nós já fizemos a oração. Eu quero deixar aqui uma palavra, como nós colocamos aí no tema do anúncio, da divulgação da nossa live. Nós colocamos aí no tema, o quarto de oração, e a nuvem, e a atmosfera da glória de Deus. Por que eu coloquei esse tema? É porque, queridos, eu acredito que hoje nós temos uma questão, nós temos assim uma certa dificuldade de entendermos aquele texto que Jesus, ele disse assim, olha, quando vocês forem orar, quando vocês orarem, entra para dentro do quarto e fecha a porta, e o Pai de vocês que vê aquilo que está em secreto, ele vos recompensará publicamente, Então, queridos, antes de vir a recompensa em público, primeiro tem um secreto. É impossível nós recebermos a recompensa pública sem antes nós escondermos o secreto. O secreto é a chave, o secreto é o segredo, O secreto com Deus é o segredo. Eu quero dizer para vocês aqui hoje algo, porque as pessoas falam assim, eu oro na igreja, eu oro no monte, Eu quero dizer para você que existe uma diferença enorme entre a oração no monte e a oração na igreja, entre a oração no monte e a oração da igreja com a oração do secreto, com a oração do quarto, aquilo que você tinha um período para estar com Deus. Então existe uma diferença enorme. E eu vou dizer para você, qual das orações que mais tem resultados? Todas Deus ouve, Mas a que mais vai trazer resultado para você, por incrível que pareça, não é a do monte. Não que a do monte não tenha resultado, mas a que vai transformar você, a que vai mudar você, é a do secreto. Aquela que ninguém está te vendo, aonde não existe câmera para te filmar, aonde não existe ninguém para aplaudir você, aonde não existe ninguém para poder chamar o seu nome, para poder estar ali aplaudindo a sua oração que você está fazendo. Não, é só você e Deus. Só Deus sabe o que você está falando, só Deus sabe o que você está expressando, só é entre Ele e você. Essa oração, ela tem muito mais resultado. E eu quero dizer para você uma coisa, me mostra, eu quero que você me mostre na Bíblia, me mostra. Eu quero que você me mostre na Bíblia Jesus orando com uma multidão de pessoas no monte. Me mostra Jesus orando com uma multidão de pessoas. Pelo contrário, todas as vezes que o Senhor Jesus, ele iria realizar um milagre, ele iria fazer algo extraordinário, ele tinha um grupo seleto de pessoas. Jesus, ele tinha 12 apóstolos, ele tinha 70, mas
Não sei o que deu dos 70, né, que reduziu para 12. Os 12 foi o que mais a Bíblia mencionou, falou sobre eles. Mas entre esses 12, havia 3, né, 3 que estavam constantemente ao lado de Jesus. Estava constantemente com Jesus. Esses 3 era quem? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus ia para o monte, ele levava uma multidão, ele saía convidando, dizendo: olha, quem quiser ir para o monte, vamos comigo. Não, ele levava Pedro, Tiago e João. E eu digo para você mais, muitas das vezes ele não levava ninguém, e ele só. Eu vou te mostrar um texto na Bíblia aqui. Eu vou te mostrar um texto que se encontra no livro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo de número 26. Olha o que está escrito aqui, Marcos capítulo 1, versículo 26. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e a servia. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos, presta atenção, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, os endemoniados, toda a cidade se ajuntou à porta da cidade e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque os conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Preste bastante atenção para você ver. Jesus, ele deixou muito claro, muito evidente para todos nós cristãos a vida de oração. A vida de oração, querido, é a chave primordial, é a chave principal na vida do cristão. Agora, existem vários tipos de vida de oração. Existe aquela oração que você vai para o monte. Hoje, eu não sou contra, mas para mim, eu acredito que Deus não agrada. Você está orando e alguém te filmando orando, para você dizer que você está orando. Não. Eu acredito que essa oração para Deus, né? Amém. Eu não vou dizer que não vale, mas resultado é muito pouco. Então, nós vivemos uma época de tecnologia. E a tecnologia, se nós não tomar cuidado, ela faz com que nós queremos nos exaltar. E o que acontecia? O que acontece hoje? As pessoas hoje, elas oram para que as outras pessoas saibam que elas estão orando. Elas jejuam para que as outras pessoas saibam que elas estão jejuando. Mas o Senhor Jesus, ele nos mostra que existe uma vida de oração do secreto. Existe uma vida de oração do secreto. E que essa vida de oração do secreto é que poucos fazem ela. Poucos praticam essa vida de oração do secreto. O Senhor Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de oração. Existe uma diferença muito grande, querido, entre você ser uma pessoa que ora e você ser uma pessoa que tem uma vida de oração. O que é uma pessoa que ora para uma pessoa que tem vida de oração? Um dia eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo sobre isso, e ele me explicou algo. Ele disse assim, a pessoa que faz uso da oração é aquela pessoa que ora quando tem necessidade, quando tem um problema, quando tem uma dificuldade financeira na família. Essa pessoa, então, ela lembra da oração, ela faz uso da oração, por causa da situação do momento que ela está vivendo. Mas existe aqueles que têm uma vida de oração.
que independente de problema, independente de dificuldade, independente de perseguição, independente de calúnia, independente de rejeição, essa pessoa está orando. Eu te mostro claramente um exemplo na Bíblia. Havia um homem chamado Daniel. Daniel não só fazia uso da oração, ele era praticante da oração. A Bíblia diz que o rei, ele determinou uma lei. O rei da Pérsia, ele escolheu alguns para serem governadores, para serem cabeça no seu reinado. E Daniel foi um dos escolhidos. E entre aqueles que estavam junto com Daniel para ser escolhido, para serem separados, para estar a cargos maiores do reinado do rei, ficaram com inveja de Daniel. Ficaram com inveja de Daniel e queriam entregá-lo para o rei. Queria fazer com que o rei prendesse Daniel, ou até mesmo encontrasse falha em Daniel. E eles ficaram dias de longe observando. Vamos procurar uma falha nesse homem. Esse homem tem um erro. Nós vamos ter que encontrar uma falha nele, para que nós levamos perante o rei, e ele não esteja entre os príncipes escolhidos. E a Bíblia diz, queridos, que encontraram uma falha em Daniel. E que falha? Você sabe qual foi a falha que eles encontraram em Daniel? Que Daniel era um homem de oração. Você sabe qual foi a falha que eles encontraram em Daniel? É que Daniel praticava a oração. Você sabe qual foi a falha que eles encontraram em Daniel, aqueles homens? A falha que eles encontraram nele era que Daniel era praticante de algo chamado oração. Eles disseram assim: olha, nós nunca vamos encontrar falha nesse homem. Vamos encontrar, a única forma de nós encontrar uma falha nele é na lei do seu Deus. Por quê? Porque ele tem um hábito de orar. Então vamos até a presença do rei e vamos dizer: rei, você estabelece uma lei que por espaço de 30 dias ninguém, nenhum homem fale com nenhum outro homem ou com nenhum outro Deus a não ser a ti, ó rei. E a Bíblia diz que o rei, ele assinou um decreto. Ele assinou um decreto segundo a lei dos medos, segundo a lei dos medos da Pérsia. Você sabe que lei era essa, querido? Era uma lei que causava terror. Sabe por quê? Porque quando essa lei era assinada, esse decreto era assinado pelo próprio rei, havia uma sentença junto com esse decreto. E a sentença era essa: quem desobedecer à ordem do rei será punido com a punição de morte. E uma das punições naquela época era a cova dos leões. A pessoa era lançada na cova dos leões. A pessoa era pega. A pessoa que era pega quebrando essa lei, quebrando esse decreto, ele era pego com tudo que pertencia a ele e era jogado dentro da cova dos leões vivo para ser devorado pelos leões. E a Bíblia diz que Daniel, quando Daniel soube da escrita, Daniel não temeu. Daniel simplesmente continuou praticando a oração. Sim, continuou praticando a oração. Porque Daniel sabia que se ele ficasse 30 dias sem falar com Deus, ele estaria honrando o homem e não a Deus. E ele preferiu enfrentar a cova dos leões do que ficar um dia sem orar. Vou repetir de novo. Daniel preferiu enfrentar a cova dos leões do que ficar um dia sem praticar a oração. Ele era um homem que praticava a oração. E eu digo para você, Daniel só foi livrado do poder dos leões
por causa da vida de oração que ele tinha. Sabe por quê? Porque Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Sabe por quê que Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões? Não é porque Daniel era melhor do que ninguém. É porque Daniel praticava algo chamado oração. Amém, queridos? A oração é a chave. Mas existe um tipo de oração que vai trazer maiores resultados. Eu não digo para você que a oração do monte, a oração da igreja é errado, não. Não é que é errado. Mas a oração do secreto, a oração que você só é você e Deus, é a oração que mais agrada a Deus. E é um dos tipos de oração que o diabo vai fazer de tudo. Escuta o que eu vou dizer para você. O diabo, ele não vai se levantar contra você muito pouco. Quando você começar a ler a Bíblia, ele vai se levantar contra você, mas é muito pouco. Ele não vai se levantar com você tanto quanto você for para a igreja, juntar com os irmãos, para estar lá junto com os irmãos, quando você for para o monte orar, quando você for para a igreja. Mas no dia que você decidir passar 1 hora, meia hora, 20 minutos, todos os dias no secreto com Deus, esse dia, o inferno todinho vai se levantar contra você para que você não exerça essa prática. Porque essa prática, ela destrói os projetos do inferno. Essa prática muda a sua vida. Essa prática muda o seu caráter. Essa prática restaura toda a sua vida. O secreto, o lugar de oração. E eu quero falar aqui para vocês um pouco depois eu vou entrar nesse texto aqui, mostrando para você a importância da oração. Mas eu quero mostrar para você que o porquê que muitos de nós não conseguimos exercer a prática da oração no secreto, no quartinho de oração. Sabe por quê? É porque quando você fala assim, ó, deixa eu dizer para você assim, quando você fala assim, eu vou assistir um filme, a sua carne diz vai. Quando você diz assim, ó, eu vou jogar um jogo de futebol, a sua carne diz vai. Mas quando você diz assim, eu vou passar um tempo com Deus, a sua carne ela grita, porque ela não quer morrer. E na presença de Deus ela morre. E escuta o que eu vou te dizer para você. Você sabe qual é a maior dificuldade que você e qualquer ser humano tem de orar? Eu vou dizer para você o que é. Não é porque você não tem palavra, não é porque você não quer orar. Não, o desejo de orar está em você. O desejo de clamar a Deus está em você. Mas o porquê então que você não pratica, sendo que está em você? Eu vou te explicar o porquê. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Sabe por quê? É porque a oração é uma prática espiritual. E a oração, ela tem, escuta o que eu vou dizer para você, ela tem alguns inimigos. E um dos inimigos da oração é o diabo. O diabo, ele não quer que você ore. O diabo não quer que você ore. Sabe por quê? Jesus, ele venceu toda circunstância orando. Jesus, quando ele nasceu, cresceu, eu vou te mostrar para você. Quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito em forma corpórea de uma pomba desceu e repousou sobre ele. Ele estava fazendo o quê? Orando. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto fazendo o quê? Orando. Mostro para você de novo. A Bíblia diz que quando Jesus foi enfrentar o Getsêmani, o lugar, a hora mais difícil da sua vida, o que ele estava fazendo? Orando. E a oração era tão intensa que o seu suor foi transformado em gota de sangue. Tamanho era o clamor que ele ofereceu antes da sua morte, ali no jardim do Getsêmani. Então, Jesus, ele vivia orando. Existe um texto no livro de Lucas que diz assim: Jesus, ele ia para os lugares desertos, lugares, está no plural, se você pode ver que está escrito lá no livro de Lucas. Ele ia para os lugares desertos
E ali ele orava. Orava. O quarto secreto de Jesus era o deserto. Era um lugar deserto. Era um lugar onde não tinha pessoa. Era um lugar onde não tinha ninguém. O que é que eu quero dizer para você aqui? Jesus ia para o deserto orar. Para o monte orar. Mas quantas pessoas que ele levava com ele? Ninguém. Algumas vezes específicas que ele levou Pedro, Tiago e João, mas para a vida de oração ele sozinho. Você sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. É justamente por isso, porque o diabo, ele se levanta contra a oração. E se você não tiver uma vida de santidade, você não consegue orar. Isso mesmo. Se você estiver rodeado de pessoas com frequências negativas, com atmosfera negativa, você não vai conseguir orar. É por isso que Jesus ia para lugares desertos, aonde ninguém ia, aonde ninguém tinha colocado os pés ainda. Ele escolhia um lugar distante, um lugar muito longe, um lugarzinho ali, talvez, debaixo de uma árvore, né, sentado em uma pedra, muito distante, e ali ele orava. Ele praticava a oração, mas sozinho. Por que Jesus não levava uma multidão? Eu vou te dizer o porquê. É porque você não entende. Você não entende. Todas as vezes que você se cerca de pessoas, do tamanho que seja, ou grande ou pequeno, se essa pessoa não tiver o mesmo coração que você, se essa pessoa não tiver o mesmo propósito que o seu, ele vai bloquear você. E principalmente se essa pessoa tiver autoridade. Eu vejo pastores, eu sou contra, eu não sou a favor, e quem quiser criticar, que critique, mas eu sou a favor, eu sou contra. Aquelas cadeiras em cima do altar, eu sou contra, eu não sou a favor, porque aquilo ali mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Eu vou dizer para você o porquê. O pastor, que é o presidente do ministério, o pastor que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para conduzir o ministério, ele não sabe, mas quando ele coloca aquele monte de pastor atrás dele, ele está dividindo a autoridade que Deus deu para ele, como pastor presidente do ministério, para aqueles pastores que estão atrás dele. Se um pastor daquele ali estiver contra, se um pastor daquele ali tiver com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de ódio, por causa do pastor, por causa do ministério, vai bloquear o culto, vai bloquear o ministério. Assim também é a reunião de oração. O pastor leva aquela multidão de pessoas para o monte, de pastores para o monte, chega lá e ele clama, ora, mas há poucas respostas na oração. Eu vou te dizer o porquê. É porque muitas das vezes, querido, ali cercado de pessoas, de sentimentos negativos. Se você quer ter respostas, o lugar é o secreto. O monte, você vai orar, Deus vai ouvir, vai, mas as respostas não vão vir. Porque tem muitas pessoas bloqueando a resposta de Deus na sua vida, ali no monte. Pessoas com raiva, pessoas com pecado, pessoas com vida no erro. Pessoas que não querem se aproximar de Deus, pessoas que não querem viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento. Tudo isso bloqueia, tudo isso impede. O que faz você ter força para orar, o que faz você ter ânimo para orar, o que faz você ter palavras para orar, o que faz você ter disposição para orar, é nada mais, nada menos do que a presença da glória de Deus. Não é de admirar. Você acha que o porquê que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte Sinai? Você acha que foi porque ele era melhor do que todo mundo? Você acha que é porque ele era melhor do que Arão, melhor do que qualquer pessoa em Israel? Não. Por causa da Shekinah, da glória de Deus. Quando o poder de Deus está presente, tudo fica mais fácil. Quando o poder de Deus está ausente, tudo fica difícil. Tudo fica difícil.
no monte orar com aquele monte de pessoas, você está bloqueando a resposta de Deus na sua vida. Mas quando você vai sozinho, só existe uma frequência, só existe um ambiente, o seu, o que te acompanha. É por isso que você tem que dedicar tempo todos os dias no quartinho de oração. Porque se você passar tempo todos os dias no quartinho de oração, você vai gerar uma atmosfera preparada para a glória de Deus. Você vai gerar um ambiente preparado para que o poder de Deus venha e te visita, para que as respostas de Deus venham, para que a voz de Deus venha e fale com você. É por isso que o diabo não quer que nós façamos isso, queridos. O quartinho de oração é o lugar da vitória. O quartinho de oração é o lugar onde Deus vai te dar as respostas que você precisa. Mas você precisa entender o seguinte: a rotina no quartinho de oração vai gerar o ambiente propício para as respostas de Deus. Por quê? Todos os dias você sozinho, sem mais ninguém para te atrapalhar, com sentimentos negativos, com frequências negativas, com atmosfera negativa, só você e Deus, entrando ali todos os dias, aquele lugar, ele vai se tornando um lugar aonde o ambiente da glória de Deus passa a habitar ali. Todas as vezes que você entrar ali, o poder de Deus já vai estar ali presente para te ajudar a orar. E aí sim você vai conseguir ter uma vida de oração. Aí sim você vai conseguir orar. Porque é o poder de Deus que te ajuda a orar. É o poder de Deus que te ajuda a ter uma vida de oração. Se você tentar orar, eu não falo nem na carne, porque tudo que nós fazemos é na carne. Mas se você tentar orar sem a ajuda do Espírito, se você tentar orar por conta própria, você não consegue. Você não dá conta, porque a sua alma, ela grita, ela não quer. Mas se você dedicar tempo na presença de Deus, no mesmo lugar, no quartinho, só você e Deus, o ambiente da glória de Deus vai passar a estar naquele lugar. E quando você entrar ali, a presença de Deus já vai estar ali. Ou em pouco tempo ela vem, inunda todo aquele quarto. E você começa a sentir a leveza de falar com Deus, de poder expressar a sua vida para Deus. Você está entendendo? É aí que mora a diferença da vida de oração. É aí que mora a diferença entre oração no monte e oração na igreja. Orar no monte é bom? Sim, ótimo. Orar na igreja com muitos irmãos, ótimo. Mas não traz respostas. As respostas é muito pouca. Porque a presença de Deus não vai estar ali, eu garanto para você. Tem pessoas que falam assim, ó, a Bíblia fala, ainda cita a Bíblia e diz assim, ó, a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus falou isso, você entende o que ele queria dizer quando ele falou esse texto? Você realmente entende o que Jesus queria falar quando ele falou esse texto? Deixa eu dizer algo para você. Vamos colocar aqui, tudo bem, você diz assim, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ele está no meio. Tá bom. Então vamos colocar, você está na igreja, e Jesus está lá, mas você vê as pessoas mexendo no celular, você vê a pessoa abrindo a boca para dormir, você vê as pessoas dormindo, você vê as pessoas brincando, você vê as pessoas com falta de reverência. Você quer dizer para mim que Deus está ali? Tá não. Quando Jesus disse essa palavra, ele estava falando, aonde estiver 2 ou 3 pessoas faminta, desesperada pelo poder de Deus, ali a glória de Deus estará presente. Era isso que ele queria dizer. Porque então, se fosse assim, todo culto a glória de Deus estava. Todo culto, a presença de Jesus inundava a igreja, que ninguém conseguia ficar nem dentro da igreja. Se fosse assim, então ele estava dizendo sobre isso. Pessoas que andam na mesma frequência, pessoas que carregam a atmosfera do céu,
Por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você anda. O apóstolo Paulo diz assim, os maus costumes corrompem os bons costumes. Tem um ditado dos mais antigos que diz assim, ó, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Você já parou para prestar atenção? O porquê que Jesus não andava cercado de uma multidão de pessoas? Que eu quero falar para você, multidão, ele tinha assim uma multidão que acompanhava ele. Mas uma multidão para orar. Por que você não vê Jesus, a casa dele lotada com a multidão? Não, era só 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Eram os que andavam na frequência do céu, junto com ele, andavam na mesma linha, falava a mesma língua, andava na mesma linhagem, estavam na mesma frequência. É por isso que a glória de Deus manifestava na vida deles. E os discípulos, os apóstolos, descobriram isso. É por isso que você não vê os apóstolos orando com multidão de pessoas. Era no secreto. Porque o segredo está ali. O segredo está ali. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui essa palavra para você. E amém. Eu já estava me esquecendo aqui e o Senhor me lembrou. Nós lemos aqui no livro de Marcos um exemplo vivo. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado, ainda que ele era Deus único. Ele era homem, humano. Mas ele nos deixou o exemplo do que é uma vida de oração. Imagina comigo. A Bíblia diz que Jesus, ele vindo da sinagoga, saiu da sinagoga e foi para a casa da sogra de Pedro. E quando chegou lá, a sogra de Pedro estava acamada, deitada, ardendo em febre, queimando de febre. E alguém logo falou dela para Jesus. E a Bíblia diz que ele, tomando-a pela mão, a febre a deixou. E pondo as mãos sobre ela, aquela febre passou, a deixou. E ela começou a servir a Jesus e os discípulos. Eu acredito que um almoço, uma janta, um café, um lanche, né? Porque ela estava acamada, não tinha como ela fazer isso. Mas ela foi curada pelo poder de Deus através da vida do Senhor Jesus. E o que me choca, sabe o que é? A Bíblia diz que quando aquela cidade soube que Jesus estava ali, eles começaram a trazer os endemoniados, os enfermos, os doentes, os oprimidos. E a Bíblia diz que Jesus curava a todos de vários tipos de enfermidade, expulsava os demônios sem deixar eles falar, porque eles já sabiam quem eram eles, né? E curava muitos enfermos. Mas a Bíblia chega a um ponto que a Bíblia diz assim, que ajuntou a cidade inteira para ser curada. E a Bíblia diz, queridos, que a reunião, olha para você ver, ajuntou a cidade inteira. Vamos colocar aí que juntou umas 7 mil pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas, ali para Jesus curar. E a Bíblia diz, deixa claro, e o sol estava se pondo. O sol já estava se pondo. Vamos colocar que Jesus terminou essa oração, essa reunião, atendendo o povo, orando pelo povo, com imposição de mãos, ali. Vamos colocar que ele orou até umas 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, né? Orando ali, atendendo todo mundo. Mas a Bíblia deixa claro, enfatiza, que ainda muito cedo, ainda escuro, Jesus levantou e ele foi para um lugar deserto e ali ele orava. Isso mostra o que é a prática da oração. Jesus, ele não olhou para o cansaço, Jesus não olhou para a dificuldade, ele simplesmente fez aquilo que ele fazia todos os dias. Ele foi para um lugar deserto, ele não chamou ninguém, ele não tocou trombeta para ninguém, ele não fez um alarido dizendo, estou indo orar, gente, vamos comigo. Ou então quem quiser comigo, gente, eu estou aqui na reunião,
Nós estamos terminando agora essa conferência aqui, estamos terminando agora essa reunião aqui com uma multidão de pessoas. Olha, vocês viram o milagre que aconteceu aqui. Olha, amanhã, às 5 horas da manhã, eu estou no monte orando, viu? Vocês querem orar? Não. Ele não tocou trombeta, ele não falou, ele não divulgou. Ele simplesmente levantou muito cedo. Eu acredito que sem fazer barulho nenhum. E foi para o deserto. Um lugar deserto, um lugar ermo, um lugar deserto, onde não tinha ninguém, onde não tinha câmara, onde não tinha holofote. E ali ele orava, porque era costume dele fazer isso. Eu quero convidar você a orar no secreto. Eu quero convidar você a fazer uso do quarto de oração. Sabe por quê? Existem alguns benefícios que acontecem quando você fizer isso. Você vai ter um lugar preparado, onde não tem pecado, onde não tem frequências negativas, onde não tem pensamentos negativos, onde não tem ninguém para você dividir sua autoridade, para te bloquear, para impedir você de ser respondido por Deus. E acima de tudo, você vai estar preparando um lugar para encontrar com Deus todos os dias. Você sabe que esse é o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden com um único propósito, um único objetivo. Você acha que Deus colocou Adão no jardim do Éden só para cuidar do jardim? Não. O propósito de Deus ter colocado um homem no jardim do Éden foi para que ele se relacionasse com o mundo. De tanto que a Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus ia lá falar com Adão. Deus ia lá conversar com Adão, dialogar com Adão, porque ele criou o ser humano para isso. Amém? Eu quero agora fazer uma oração por você. Eu quero abençoar a sua vida. Mas antes de eu terminar essa live, eu quero convidar você para participar do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Tá bom? Mas escuta o que eu vou te dizer. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações, os sininhos das notificações, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós colocarmos no canal. Aí você vai ser avisado antes, né? Pelo próprio canal, você vai ser avisado antes do conteúdo, quando o conteúdo for posto no canal. Tá bom? Então, ative os sininhos da notificação, e se inscreve no canal, ative os sininhos da notificação. Outra coisa, compartilhe com os seus amigos, se essa mensagem falou com você. Outra coisa que eu quero te pedir, curta, né? Dê um like aí nos nossos vídeos, comente, tá bom? E compartilhe, viu? Deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando por você. Olha, segunda-feira que vem estaremos de volta aqui de novo, tá bom? Nós estamos em uma série, e essa série nós estamos fazendo ela num grupo que nós temos, que é um grupo secreto, né? Que é o grupo, que é a escola Conhecendo Deus por meio da intimidade. Mas aqui nós estamos no público, nós estamos aberto para o mundo todo aqui. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos continuar falando, porque nós estamos falando da frequência dos céus, da atmosfera do céu. Porque assim como Deus criou o ambiente natural, Deus criou também um ambiente sobrenatural. Agora, em qual desses dois nós estamos vivendo? Em qual desses dois reinos nós estamos vivendo? No natural ou no sobrenatural? Eu quero agora fazer uma oração por você, pedindo a Deus para que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar agora. Pai, no nome precioso do Senhor Jesus e teu Filho amado, Deus. Obrigado, Senhor Espírito Santo, professor por excelência, mestre. Muito obrigado pela sua palavra, que foi transmitida aos nossos corações. Pai, eu quero abençoar a vida dessa pessoa, a vida desse homem, desta mulher, que estará ao vivo conosco aqui, e aqueles que ainda hão de assistir esta live, Senhor. Que a bênção do Senhor
esteja sobre a vida deles. Pai, e que acima de tudo, Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, nos ajuda a ter uma vida de oração. Nos ajuda, Senhor Espírito Santo, a reservar um tempo para ficar contigo. Nos dê força, nos dê graça e capacita a todos nós. Pai, eu oro e te peço no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima live. Um abraço, tchau, tchau. Fique com Deus.